Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de ciências nessa plataforma. E claro, se você não é inscrito, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever. Não esquece também de clicar no sininho, tá? Para receber todas as notificações de novos vídeos. Afinal de contas, para quem está estudando aí, não pode perder nenhuma aula, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre cinética química. É mais uma aula de química aqui no canal, uma aula de fisicoquímica hoje para vocês. Lembrando, se você está aí se preparando para alguma prova, algum vestibular, o Enem até mesmo, não esquece de preparar o ambiente, tá? Para você poder estudar aí da melhor maneira possível. Pega teu caderno, tua caneta, aquela aguinha para se hidratar e vem comigo que hoje nós vamos falar de cinética química. Vamos lá. Bom, galera, então, do que é que se trata cinética química? Cinética não é estudada só na química, ela é estudada principalmente na física. Cinética está diretamente relacionada ao movimento. Então, nas reações químicas, a gente consegue estudar a cinética de maneira que essa área da química estuda a velocidade das reações e os fatores que podem modificar essa velocidade. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que quando a gente fala de cinética, a gente precisa estar falando de velocidade e não de rapidez e lentidão. Por quê? Porque rapidez e lentidão são relativos. Se você, por exemplo, você aí, pequeno gafanhoto, pequena libélula, que se comparar a uma tartaruga, consequentemente, independentemente da velocidade que você vai se arrastando para a escola, você vai andar mais rápido do que uma tartaruga. Isso é óbvio. Mas se você for comparar, por exemplo, você com um trem-bala, consequentemente, independentemente da velocidade que você adquira, você vai ser mais lento. Por isso que rapidez e lentidão são relativas. A gente trata de velocidade. Existem reações químicas que vão acontecer em velocidades mais altas, e existem reações químicas que vão acontecer em velocidades mais baixas. A cinética química não pode prever se uma determinada reação ela é espontânea ou não. Ou seja, a gente não consegue dizer se aquela nossa reação em questão ela vai acontecer de maneira natural ou não. O que a gente estuda é a velocidade na qual os reagentes se transformaram em produtos. Lembre-se sempre quando a gente está estudando cinética química, é sempre a transformação de reagente em produto, perfeito? Bom, quando a gente está estudando cinética, a gente pode utilizar diversas reações como exemplo, mas eu vou trazer uma para vocês. Se a gente for avaliar a transformação de carbono grafite em carbono diamante, a gente vai perceber que essa reação é uma reação extremamente lenta, né? Afinal de contas, se você tivesse aí grafite na tua casa e tiver esperando, meu filho, para transformar em diamante, e espera deitado que já fica lá no jeito de você decompor, tá bom? Não dá certo. Você só consegue fazer com que essa reação aconteça utilizando técnicas específicas, tanto de pressão quanto de temperatura e por aí vai. Mas é uma reação extremamente lenta. Agora, se nós compararmos essa reação com a reação entre nitroanilina e ácido sulfúrico, essa reação é extremamente rápida. Então percebe que rapidez e lentidão é relativo, depende muito de como é que você compara essas duas reações e a velocidade, o acontecimento delas, tá bom? Bom, quais são as condições para que a gente tenha uma reação acontecendo? A primeira delas é a teoria das colisões. Galera, não existe reação química por Wi-Fi. Só consegue haver uma reação química se houver reagentes em contato. Então os reagentes eles precisam entrar em contato e esse contato faz com que a nossa reação ela possa acontecer, tá? E isso nós chamamos de teoria das colisões. Tio Rafas, o que seria a teoria das colisões? Bom, galera, teoria das colisões nada mais é do que características que os nossos reagentes precisam ter para que eles colidam entre si. Então, por exemplo, condições para que ocorra uma reação deve existir uma afinidade química entre os reagentes e as partículas elas devem colidir entre si. E os reagentes eles devem colidir entre si. Essa colisão entre os reagentes vai gerar o contato e quando ela acontece com energia suficiente, a reação passa a acontecer. Bom, além dessas colisões elas acontecerem entre os reagentes, a orientação que as moléculas possuem também precisa ser definida. Não adianta apenas colidir, é necessário que essa colisão ela seja uma colisão efetiva. E para ela ser efetiva, a gente precisa de uma orientação correta. Na maioria das vezes, as colisões consideradas efetivas, elas são chamadas de colisões frontais. Claro que não dá para a gente definir, né, a característica de colisão de nada, mas elas seriam colisões frontais. À medida que os reagentes eles entram em contato frontalmente, eles formam complexos ativados
muito mais energeticamente favoráveis, que vão fazer com que a reação se processe. Quando essa colisão acontece com uma orientação desfavorável, ela é chamada de colisão não efetiva. Isso faz com que você tenha ali o não acontecimento daquela reação em questão, perfeito? Bom, dito isso, em uma reação podem ocorrer até 1 milhão de colisões por segundo. Isso significa que constantemente a frequência de colisões ela é super importante para definir como aquele reagente vai entrar em contato com o outro. E essa colisão efetiva ou eficaz, ela forma produtos, enquanto a colisão que não é efetiva, ela não consegue formar estes produtos, tá bom? Toda vez que um composto reage, que um reagente reage, digamos assim, né? Reagente reage, que redundância, né? Toda vez que os reagentes eles entram em contato, os reagentes para se transformar em produtos, eles passam por um intermediário de reação. Então a gente tem os reagentes, perfeito, e a gente tem um intermediário antes de chegar aos produtos, que eu chamo isso de complexo ativado. E do outro lado, obviamente, a gente tem os produtos, tá bom? Bom, o que é o complexo ativado? É o momento no qual as ligações intermediárias formadas entre todos os átomos que compõem aquela reação química se formam. Se essas ligações acontecerem em um momento energeticamente favorável, a reação vai formar produtos. Se essas ligações acontecerem num momento que não é energeticamente favorável, a reação não formará produto, tá bom? Para que se atinja esse complexo ativado, é necessário que nós tenhamos uma característica chamada de energia de ativação. Tio Rafas, o que é energia de ativação? Bom, a energia de ativação é a energia necessária para converter reagentes em produtos. A gente só consegue ter energia de ativação se nós tivermos a energia necessária para que essa combustão ou para que essa reação aconteça. Algumas reações precisam de grandes quantidades de energia de ativação, outras precisam de uma quantidade menor, mas todas as reações precisam atingir a energia de ativação e a partir daí a reação ela tem os seus produtos formados. Vejamos como é que isso fica num gráfico. Se a gente olhar num gráfico, a energia de ativação ela sempre é representada pelo pico que esse gráfico atinge. Então, quando a gente observa um gráfico de variação de entalpia, e eu preciso lembrar a vocês que entalpia é energia, tá? Então, aqui tanto pode vir entalpia como pode vir energia. À medida que a reação vai se processando, ela vai atingir um pico. E o que é energia de ativação? A energia de ativação é o pico adquirido por essa curva, menos a energia dos reagentes, tá? Então, esse intervalo ou essa área sob a curva aqui, ó, é justamente o que configura a energia de ativação, ou seja, a energia necessária para converter os reagentes em produtos, perfeito? Bom, existem diversas maneiras de você representar essa energia de ativação, tanto nas reações endo quanto nas reações exotérmicas. Lembrando que em ambos os casos, a energia de ativação ela existe, perfeito? Então, olha só, nas reações endotérmicas, a gente precisa lembrar que a energia dos produtos, a entalpia dos produtos, é maior que a entalpia dos reagentes. Então, a gente tem essa condição, né? Que é a entalpia dos reagentes. Mas, tá aqui, ó, a energia de ativação. É a diferença do pico para a energia inicial dos reagentes. Já nas reações exotérmicas, a gente tem a condição que a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Nessa condição aqui, a gente percebe que a energia de ativação ela é menor, né? Tende a ser, não sempre, tende a ser as reações exotérmicas sempre espontâneas. Por isso que a energia de ativação ela é bem menor. Quando a gente está relacionando velocidade de uma reação, a gente precisa lembrar que as concentrações das substâncias, as concentrações que compõem aquela substância, aquela reação, elas vão sendo alteradas ao longo do tempo. E a gente precisa lembrar que essas concentrações elas podem variar em relação ao reagente e em relação ao produto. Lembrando que nós temos dentro dessa equação aí, dentro da reação, nós temos essas duas características. À medida que o reagente vai sendo consumido, a concentração dele tende a diminuir ao longo do tempo. Enquanto que à medida que o produto ele vai sendo formado, a concentração dele vai aumentando ao longo do tempo. Então a gente tem características diferentes de cálculo de velocidade, beleza? Quando a gente vai calcular a velocidade média de uma reação, a gente precisa entender que nós podemos calcular em função da velocidade do reagente e em função da velocidade do produto. Quando a gente calcula em função da velocidade do reagente, a gente calcula isso sempre em módulo. Por quê? Porque não existe velocidade negativa. E lembrando que a concentração do reagente ela vai diminuindo ao longo do tempo. Como essa concentração vai diminuindo ao longo do tempo, essa variação ela vai ser negativa. Por isso que a gente coloca em módulo, tá? Já no produto não. A concentração final é maior que a inicial. Por isso que
Quando a gente calcula em função do produto, não precisa colocar em módulo. Ó, velocidade média de uma reação é quem? Concentração final menos concentração inicial. Aí lembre, esse detalhe é importante, tá? O tempo é sempre progressivo, não muda. Se isso aqui for em função do reagente, precisa colocar em módulo. Por quê? Porque a concentração não vai diminuindo ao longo do tempo. Concentração diminuindo ao longo do tempo, obviamente a concentração final é menor que a inicial. Já em função do produto, como a concentração é progressiva, então eu tenho que essa variação é sempre positiva. Então a velocidade da reação sempre será positiva nessa condição aí, tá? Algumas observações são importantes. A gente pode utilizar a expressão de velocidade média em muitas unidades, como massa, mol, volume, tá? E a unidade de tempo não tem um padrão, assim como tem na física. Na física a gente precisa respeitar o SI, aqui não. A concentração de matéria é simbolizada pelos colchetes, né? Os dois colchetes é a concentração. E para a maior parte das reações, a velocidade decresce à medida que a reação progride. A velocidade com que uma reação ocorre é uma grandeza escalar, ou seja, precisa somente de um valor numérico associado à unidade de medida para caracterizar uma grandeza física, ou seja, não existe velocidade negativa. E para nós terminarmos, se liga só, a gente consegue calcular a velocidade de uma reação em função dos coeficientes estequiométricos. Então eu peguei aqui para vocês uma síntese da amônia, veja que a velocidade da reação ela é dada pela velocidade de cada um dos componentes, dividido pelos seus coeficientes estequiométricos. Isso aqui é muito útil, por exemplo, na aula de você, numa questão, ele pede assim, olha, a velocidade de consumo do N2 é tanto. Qual é a velocidade de formação da amônia? Então você agora tem uma relação. Lembrando que essa relação ela é baseada na estequiometria, ou seja, a gente precisa balancear a equação para que a gente consiga montar essa expressão, beleza? Bom, galera, essa foi a primeira aula falando aí sobre cinética química. Nós vamos ter uma segunda aula falando sobre os fatores que influenciam na velocidade das reações e a lei das velocidades, né? Nós vamos falar sobre elas posteriormente. Então é isso. Espero que você tenha gostado demais dessa aula. Se gostou, clica no botãozinho aqui de gostei. Ah, não esquece que na descrição do vídeo tem um link para você baixar diversos materiais aí para te auxiliar na hora de estudar para qualquer vestibular que você vai prestar aqui no Brasil ou até mesmo fora daqui. Um grande abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.